Doutora Cristiane? Na época do Evangelho por símbolo, Jesus já estava adulto. Em qual época? Na época do Evangelho por símbolos, Jesus já estava adulto. Sim, ele veio para cumprir todo esse simbolismo que o santuário pregava. E o simbolismo foi praticado enquanto ele provavelmente estava criança. Claro. Não é isso? Inclusive na vida adulta ele mesmo praticou, né? Sim. Ele mesmo celebrou a Páscoa, não é isso? Com os discípulos. Então ele sabia que ele ia ser sacrificado. Ele sabia. Não era suficiente sacrificar dois animais. Não. Porque todos os animais que morriam no santuário apontavam para ele. Então, quando ele veio, olha para o Evangelho de João. Jesus foi batizado. E qual foi o primeiro milagre que Jesus realizou? Transformou a água em vinho. Primeiro milagre. Quando ele fez isso, Maria foi quem intercedeu pelos noivos, né? O que disse Jesus para sua mãe? Mulher, ainda não é chegada a minha hora. No Evangelho de João, Jesus tem uma hora. Então, poderíamos dizer que os animais estavam sendo sacrificados porque ele estava sendo preparado? Claro. Eles não tinham poder em si, nenhum animal tinha poder em si, mas ele apontava para aquele que tem o poder. E se Cristo não morresse na cruz do Calvário, de que teria adiantado todos aqueles milhares de animais sacrificados? Nada. Porque eles não têm poder para salvar. Era apenas uma demonstração da obra que o Messias viria fazer. Então, tudo no santuário, a oferta, o sacerdote, o sumo sacerdote, os móveis, tudo apontava para Cristo. Por isso estamos chamando desse estudo o Evangelho em símbolos. Pastor? Sim, doutor. Fala-se que os judeus atuais, eles têm um templo preparado para recolocar no lugar onde era o antigo templo e que inclusive voltaria a sacrificar. O que é que significaria isso? Eles continuam no Antigo Testamento? Em qualquer lugar do mundo que houver uma tentativa de se ter um santuário para voltar um tipo de sistema sacrificial, é descrer da história cristã que apresenta um Cristo que já veio. Então, ele já veio. Ele é o cumprimento exato de todas as profecias do Antigo Testamento. É por isso que você tem os eventos como a morte de Cristo, o rasgar do véu. Tudo foi um simbolismo que foi se completando. Então seria um retrocesso e uma negação da primeira vinda de Cristo, da sua messianidade, se eu começar agora a sacrificar. E não há na Bíblia nenhuma autorização para isso. Até porque nós vamos entrar mais para frente bastante no livro de Hebreus. E qual é a finalidade do livro de Hebreus? O livro de Hebreus, como o termo já diz, foi escrito para os hebreus. E o que queria o autor de Hebreus com esse livro? Mostrar que todas as coisas do Antigo Testamento, que tudo do tabernáculo e do templo de Salomão, apontavam para Cristo. Então você tem no livro de Hebreus, nos capítulos 8 e 9 principalmente, a transição sendo feita. Então, se o sangue de touros, bodes e bezerros purificavam naquele momento, quanto mais o sangue de Cristo, como eu acabei de ler. Se o sacerdote atuava lá no santuário e o sumo sacerdote atuava, agora nós temos Cristo como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o livro de Hebreus é a prova de que tudo se cumpriu em Jesus. E nós vamos ler vários textos daqui para frente que vão deixar isso bem claro em nossa mente. Pastor, não sei se é uma pergunta ou se é uma constatação. Uma contribuição. A gente percebe que as pessoas praticam alguns rituais hoje, como sacrifícios, e eu não vou citar o nome aqui, queimar incenso.
né? E, na verdade, então, seria esse pessoal está trazendo essas práticas sem atribuir os valores reais e dando até outros valores, desvirtuando completamente. E o que eu percebo é que isso se ensina abertamente, sem explicar as origens e a origem correta. E a população, vamos dizer assim, a humanidade fica sem saber de onde surgiram essas práticas, porque não se ensina na escola a história do povo hebreu, onde tudo começou, né? Eu não sei se é uma pergunta. É muito boa a sua colocação, por dois motivos. Primeiro, que estudar a história do povo hebreu é estudar as nossas raízes cristãs, porque o povo hebreu é o povo a quem Deus escolheu para a manutenção dos oráculos sagrados, né? Era um povo monoteísta. Deus escolheu esse povo para que fosse seu representante. Então nós temos muito a aprender. O segundo ponto é isso mesmo. O que está havendo hoje é um retrocesso de certos simbolismos, emblemas da Bíblia, do Antigo Testamento, que não tem nenhuma função moderna para os cristãos, que teve o seu cumprimento lá no passado, mas está se buscando isso para se dar uma nova religiosidade. E as pessoas estão sendo iludidas, porque eu tenho que ter na Bíblia a orientação de tudo que eu devo fazer. Eu não devo acordar e dizer, eu vou começar a ensinar hoje isso na igreja, eu vou começar a falar que tem que fazer assim e assado. Não, eu tenho que respeitar a Bíblia. O que a Bíblia diz que eu tenho que fazer? O que a Bíblia ensina que é correto fazer? Que cerimônia eu devo praticar ou não praticar? É isso que eu tenho que saber. Porque se eu deixar a critério, a mercê da mentalidade humana, o que não falta por aí é criatividade. É por isso que você vê por aí gente queimando incenso, gente orando para que a água seja abençoada, gente orando para que o azeite seja abençoado, esse azeite vai mudar a sua vida, vai o quê? Aonde está isso na Bíblia? Quem disse que se eu botar um copo de água em cima da minha TV e fizer uma oração, a água vai ficar abençoada? Aonde está isso na Bíblia? Que costume é esse? Quem diz que isso tem que ser praticado hoje? Então, o que tem que ser praticado, ninguém ensina, e o que não tem, fica se inventando para as pessoas tentarem materializar a fé. Porque é isso que se busca hoje, é a materialização da fé. Compra essa caneta aqui, que tudo que você assinar com ela agora vai ser abençoado. Peraí. Já paciência para acreditar nos negócios desses, né?